investes em todas, tu és bastante seletivo. Neste momento tenho cerca de 90% do meu capital investido. Houve exatamente uma empresa que tinha sido analisada e nesse caso tu discordaste da análise e que ela entretanto caiu imenso. Já houve ações em que eu perdi, pronto, 80%. Por um lado foi um erro. Por outro lado, eu aprendi muito mais do que se eu aprenderia se eu tivesse ganho. És um investidor quase, eu diria, experiente. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Investidores como Nós. Hoje tenho comigo um convidado que é o Lucas Borja, que pelo apelido dá para perceber que é da minha família. O Lucas é o meu filho mais velho, é dos 4 irmãos. Lucas, bem-vindo. Obrigado, mãe, por me receberes hoje no podcast. Acho que já era algo que estávamos à espera há muito tempo de eu aparecer cá e pronto. A vinda da minha irmã, da Leonor, precipitou um bocado esta aparência também. E sim, estou feliz por estar cá. Boa, e eu estou muito feliz por estar cá. Calhou bem, porque estamos aqui neste mês de junho. Eu sei que vocês não vão ficar um bocadinho zangados comigo de eu dizer isto, porque é o mês da criança. E eu achei que por bem trazer as minhas crianças investidoras, que já não são crianças, porque tu ainda por cima já és um investidor quase, eu diria, experiente. Investe há quantos anos, Lucas? Então, eu invisto desde os 18 anos. Curiosamente, a minha primeira ação foi o Sporting. Ah, não porque tinha bons fundamentais ou qualquer coisa do género, só porque eu gosto do Sporting e queria apoiar e investi o pouco dinheiro que eu tinha nessa ação. A ação não se mexeu durante um ano e vendi pelo mesmo preço, basicamente. Mas foi. Mas é uma fase da minha vida que eu estou sempre muito curioso, que eu sempre tive muito por causa do meu pai também. Foi algo que eu sempre tive grande interesse e agora invisto desde há mais de 5 anos e estou sempre a tentar investir mais e mais. Sempre que eu tenho algum income, estou. Qual é que é a tua estratégia de reforço da conta? Tens alguma quantia específica? É uma percentagem? É algo automático? Ou vais fazendo à medida que vai? Ah, honestamente, não é assim um plano assim demasiado detalhado, mas sempre que eu tenho algum dinheiro que eu não estou a usar, eu quero sempre investi-lo. Eu, deste momento, tenho cerca de 90% do meu capital investido, o que, pronto, alguns diriam que era loucura, mas felizmente eu sigo, eu sigo apenas o que o meu pai diz e até agora tem resultado ok. E sim, eu honestamente, sempre que eu tenho algum dinheiro, o meu primeiro pensamento é como é que eu consigo investir este dinheiro? Não é, vou comprar roupa, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Eu não, eu gosto desta ação, esta ação parece-me interessante, eu quero comprá-la e priorizo isso sempre acima de muitas outras coisas que eu diria que seriam mais naturais. Tu, a partir, eu lembro-me, nunca foste muito gastar, mas a partir dos teus 14, 15, entraste numa grande onda de poupança. Lembras-te disso? Sim, eu diria que sim. Sim que, não sei, eu não sentia grande necessidade de gastar dinheiro. Ah, Simplesmente gastava dinheiro em comida. Houve uma altura em que gastei dinheiro em, em ténis, numa coleção de ténis, em que eu ia comprando vários ténis ao longo dos anos e agora tenho uma coleção, mas agora não compro ténis há quase 5 anos. Mas esses ténis, eu não sei se tens noção, mas esses ténis se calhar até foram o teu primeiro investimento. Ah, sim, não, por acaso eu sinceramente podia provavelmente vendê-los por mais do que eu comprei, alguns deles, mas pronto, mas são os meus bebés e eu gosto de tê-los comigo mas sim, eu posso dizer que comecei com os ténis e depois fui evoluindo até chegar às ações, passei por
isto é um bocadinho tabu dizer isto por aqui, mas também interessei-me um bocadinho por NFTs em específico e felizmente consegui apanhar uma boa onda em que eu fui dos poucos que talvez ganhei algum dinheiro com aquilo, apesar de não ser adepto de todo. Vi umas oportunidades muito específicas e conseguia ganhar um dinheiro. E isso tudo deu-me a chegar aos investimentos mais a longo prazo e com uma visão mais no futuro. Eu diria que tu sempre tiveste muito essa tendência da procura dos bons investimentos e apesar, mesmo nos NFTs e de outras coisas em que tu investiste, tu sempre até foste bastante conservador em termos de oportunidade de risco. Ahm, eu honestamente eu gosto de ver as coisas muito por uma visão mesmo muito, não diria analítica, mas Objetiva. muito objetiva, assim, não. Eu vejo uma oportunidade e eu sou muito específico no que é que eu quero em termos de oportunidades. Por exemplo, houve uma altura por exemplo, a gente talvez ia abordar isto mais tarde, mas com apostas esportivas, em que, pronto, eu estava nas apostas esportivas como algo muito de lazer, muito pouco sério, como deve ser feito e pronto. Mas houve uma altura em que eu tive a oportunidade e identifiquei vários, digamos, erros por parte das casas das apostas e pronto, vi todos os números e calculei várias vezes tudo. E vi que havia algumas oportunidades garantidas de fazer bastante dinheiro à conta dos erros deles. Pronto, eu obviamente não estou a patrocinar apostar, eu acho que é uma prática muito má, mas neste contexto em particular foi uma grande oportunidade para mim para conseguir experimentar e utilizar um bocado a minha. O teu conhecimento também no desporto, Sim, o meu porque conhecimento no desporto sempre também. foi o teu interesse, não é? Sim, eu tenho grande paixão pelo desporto, grande paixão pelas regras, pelos regulamentos, como é que as coisas funcionam, como é que uma coisa pode influenciar a outra. E isto permitiu-me até fazer uns trocos engraçados à pala das casas de apostas, por exemplo. E mesmo nas ações, tu não investes em todas, tu és bastante seletivo. Sim, não basta, por exemplo, sim, eu sigo muito o que o meu pai diz, mas não basta muito só o meu pai dizer, tem que ser também uma história e que eu também acredito. Já houve várias vezes em que o meu pai recomendou uma ação, mas eu não gostava muito ou do business model ou da mensagem ou da estratégia da empresa e isso não me atraiu e então eu não investi. Eu gosto de investir em coisas que eu acredito e que realmente vejo uma visão para aquela empresa crescer. E tu também já investiste em ações que não foram recomendadas pelo teu pai, ou não? Sim, já tive algumas. Uma delas, por exemplo, foi uma casa de apostas, que é a maior casa de apostas do mundo, e eu chateei o meu pai várias vezes para ele analisar e ele disse que era uma boa empresa, mas que não ia recomendar. Mas eu fui teimoso e comprei na mesma e pronto, ainda ganhei mais uns trocos e agora por acaso voltei a comprar essa empresa e porque eu sinto que, ok, talvez os fundamentais não estejam ao par que o meu pai queira, mas é uma empresa que eu acredito muito, especialmente num setor que eu conheço tanto, e foi por isso é que eu investi, apesar do meu pai não aprovar completamente, mas pronto, há que E ir pelo também eu nosso caminho. sei de uma história que eu vi há pouco tempo numa análise que houve exatamente uma empresa que tinha sido analisada e nesse caso tu discordaste da análise e até apresentaste alguns pontos porque é que isso não seria um bom investimento, isso há 2 anos atrás, Uhum. e que ela entretanto caiu imenso. Sim, se eu bem me lembro, esta empresa era gambling.com e o meu pai, nós temos esta, não diria tradição, mas naturalmente acontece, por exemplo, estamos a ver, por exemplo, um jogo do Sporting e ele começa-me a falar de uma ação e ele pergunta-me coisas sobre a ação e neste caso ainda por cima era um tópico que eu sabia bastante e eu simplesmente não vi qualquer visão para aquela empresa ter
qualquer tipo de retorno a longo prazo, porque era muito baseado. ah, Primeiro, eles queriam facilitar uma coisa que não havia potencial nenhum, porque as casas de apostas também estavam a tentar substituí-los a todos os segundos. E já estavam a substituí-los. Já estavam no processo de substituí-los e eu já estava a ver que o objetivo deles era angariar clientes para as casas de apostas. E eu pensei, porque é que as casas de apostas não fariam isso? Porque elas já estão a fazer isso. Então eu vi logo aí um modelo de negócio que estava em apuros e, pronto, e logo aí descartei a ideia e é engraçado, mas a empresa, o meu pai analisou há pouco tempo e a empresa desceu 85% desde que eu disse isso e para mim fez sentido completo porque nesse caso era mesmo uma empresa que não, eu vi que não tinha futuro nenhum. Mas pronto, não sou nenhum visionário, é só eu dou Sim, sempre a minha nem opinião com sequer pouco é filtro e é isso. da tua área, não é? O interesse de analisar ações, tu apenas investes como investidor, não é? E depois tens esta noção dessa área onde tu te dedicas mais, não é? Da questão do desporto e dessa parte dessa visão que vais tendo da tua vida comum. Uhum. Qual é que foi até agora o teu melhor investimento? Um, um investimento em particular, eu diria que não é tanto do meu melhor investimento em particular, mas primeiro é só o facto de eu estar a investir e só o facto de eu estar dentro do mercado já é um grande motivo de orgulho para mim. Ah, e depois, estando inserido dentro do mercado desde que eu pude estar, aos 18 anos, acho que dá-me logo uma grande vantagem. E depois, em termos de investimentos em particular, aqui ao topo da minha cabeça, houve uma empresa holandesa de construção que o meu pai me recomendou, que eu gosto muito, porque eu gosto muito do que os holandeses fazem e eles são pessoas muito ambiciosas, na minha opinião, e literalmente construíram um país que está debaixo d'água, por isso eu acho logo isso bastante impressionante. E eu diria que a ação ganhou, valorizou 100%, eu diria, até à data que eu a vendi, por isso eu diria que esse foi o meu melhor investimento. E eu gosto de estar investido em vários mercados também, desde que haja conhecimento sobre eles. Uh, e sim, sempre em ações particulares, nunca investi em index funds. Eu lembro-me que a dada altura na universidade tu e os teus colegas passavam muito tempo a falar de investimentos. Sim, sim, sim. Eu basicamente, não diria que convenci, mas meti vários dos meus colegas a investir e pronto, a ajudá-los um bocado no percurso deles como investidores. Mas isto era malta, epá, era um bocadinho engraçado. Eu gosto que toda a gente queira começar, mas por exemplo, eles chegavam a mim e diziam: Borja, temos que, quer investir, man, quer investir, como é que eu invisto? E eu, pronto, por exemplo, abres uma conta na Giro e tal, tens que analisar a empresa, talvez começas aqui mais por baixo, e eles, ok, eu tenho 50 euros para investir. E eu ficava, depois começámos a calcular, pronto, é logo 2 euros no mínimo vai para a comissão de compra e mais 2 euros vai para a comissão de venda. Por isso logo aí já está a perder 8%. Pronto, ou algo assim do género. E eu ficava, talvez é melhor acumulares um bocadinho de dinheiro, esperares e depois sim entrares no mercado. Pronto, e fui tentando ajudá-los assim, por causa assim, e depois tinha colegas meus, a ação subiu 2%, ganhei 1 euro. E eles ficavam todos contentes e tal. E pronto, isso era algo muito, muito, muito giro de ver. E nós todos, tenho agora montes dos meus colegas investem no mercado de ações e acho que é muito bom a malta da minha idade estar a começar-se a interessar, porque, especialmente em termos de literacia financeira, acho que é bastante importante. Isso é um Em- bom começo, deles se estarem a interessar e de quererem claro, investir. claro. E eles perguntavam-te, por exemplo, porque é que era melhor investir em ações e não em ETFs. Eles tinham essa tendência do mercado em geral, porque ouve-se muito falar, não é? Sim, 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 eles perguntavam sempre e eu não é. Eu, no caso deles em particular, eu até muitas vezes diria que talvez era melhor apostar nos ETFs porque tira muito do pensamento, ah,
tira muito o pensamento do critério e eles são tão inexperientes, honestamente, quem não tem experiência nenhuma nem quer ah, pronto, Analisar e analisar estar. e dar só o trabalho de analisar e ver os report sheets que são 70 páginas, não, não é para todos, honestamente não é para quase ninguém. E quando se tem um capital assim tão baixo, não faz realmente grande sentido. Pode-se investir numa ação ali e outra e Sim, ir um bocado por aí. sim, porque também quando se tem um capital demasiado baixo, depois não dá para diversificar e depois acaba por estar demasiado exposto ao risco só de uma empresa, não é? Uhum, sim. E aí os ETFs acabam por ser uma boa opção para quem está a começar. E tu sentes que hoje em dia que os jovens estão mais abertos a isso ou achas que eram só mais esse teu grupo de amigos por te ouvir falar sobre isso? Eu acho que comparado com gerações anteriores, acho que estão muito mais abertos por causa, não sei, é algo que está muito mais integrado. Por exemplo, eu lembro de quando era o Covid e houve o movimento da GameStop, por exemplo, tinha os meus colegas todos a falar nisso, por exemplo, e pronto, era algo mais engraçado, mais pela diversão, porque uma data de malta só se juntou para a ação subir e pronto, depois foi tudo abaixo, mas não precisamos falar disso. Mas eu acho que a minha geração, diria que está bastante mais aberta ah, do que o que eu veria, por exemplo, se eu for perguntar aí a alguém na rua com, vamos dizer, mais de 50 anos, há muita gente nem sabe o que é uma ação. Nem sabem o que é uma ação e não há nada mal com isso. Só acho que não estão tanto a par, enquanto hoje em dia acho que já está a haver um esforço maior e um interesse maior no mercado de ações e acho que é um sinal muito positivo para a nossa geração. Para além dos países em que investes atualmente, tinhas alguma curiosidade ou vontade de investir noutro país onde não estejas a investir? Epá, todos. Todos. Eu às vezes vejo, sei lá, empresas da Islândia ou coisas assim, estas empresas descobriram esta mina e tal, e eu começo a pesquisar sobre isso, mas pronto, né, mesmo assim não tenho conhecimento suficiente para analisar uma ação assim de estrutura, mas sim, mas tenho interesse, por exemplo, no Japão, gostava muito que o meu pai começasse a analisar ações do Japão, mas claro, é muito complicado por causa da língua e há muita burocracia e coisas assim, mas sim, é algo que eu estou sempre fascinado dos mercados e acho que há sempre grandes potenciais ao longo do mundo. Toda a gente foca-se tanto nos Estados Unidos ou também na Europa, mas vai haver muitos mercados emergentes no próximo século, de certeza. Acho que não, como investidores, se tivermos essa capacidade, não precisamos nos limitar apenas investem em ações americanas, apenas investem em ações europeias. Qualquer ação pode subir. Se o investimento for certo, não importa, não vale a pena discriminar de onde esse investimento vem. Há tantos mercados emergentes que Sim, mas podem isso surgir. obriga todo a um trabalho de pesquisa e de conhecimento também Claro, no terreno, é que esse o não é. problema. Pois, mas pode residir aí também a oportunidade, não é? Sim, sim, há oportunidade e do meu lado há a curiosidade. Há a curiosidade de saber mais e de estar a par com o que é que está a acontecer, mas claro, o mundo é, É é, gigante. é gigante, é vasto e é melhor sempre fazer uma coisa muito bem do que mil coisas mais ou Assim, menos sim, bem. concordo. Diz-me outra coisa. Algum investimento que tenhas feito até ao momento que tu tenhas dito assim, isto foi um grande erro? Não, eu diria que não, porque mesmo nos erros há sempre uma grande oportunidade de aprendizagem. Acho que não. Acho que mesmo sempre que eu fiz erros nos investimentos ou na minha vida, acho que foi sempre uma boa oportunidade para aprender muito. E sim, já houve ações em que eu perdi, pronto, 80%. E eu pensei, isto foi um erro. Sim, por um lado foi um erro. Por outro lado, eu aprendi tanto com um erro, muito mais do que se eu aprenderia se eu tivesse ganho, por exemplo. Se eu tivesse ganho, eu pensaria, ok, eu fiz tudo bem,
não vi nada porque estou a ganhar, então isso cegaria-me às falhas que poderiam acontecer e depois nas próximas 10 tentaria perseguir essa vitória, por exemplo, e não teria identificado o erro que teria identificado logo à primeira. Por isso, pronto, ninguém quer errar, obviamente, não é objetivo, nunca é o objetivo de errar, mas acho que há muito para ser tirado pronto, desses erros e acho que melhora substancialmente como uma pessoa pode investir e aprender. Pela tua resposta, nota-se que tu lidas muito bem com os erros e com a pressão. Achas que isso pode ter a ver com o facto de ter estado tantos anos em torneios e a jogar ténis e a treinar ao mais alto nível? Sim, sim, acho que o ténis ajudou-me bastante pronto, a lidar com estas coisas na vida. Nada é assim tão sério, porque pronto, no ténis é um jogo extremamente mental, é extremamente do- eh, difícil de lidar mentalmente e eu tive os meus problemas, claro, eu parti muitas raquetes, desculpa-me, mas foi algo muito bom para aprender a lidar com situações de pressão, com situações em que tu não sentes o melhor sobre ti próprio e mesmo assim tens que continuar e tens que ir para o próximo ponto. E, e sim, agora eu vejo tudo de uma maneira muito, eu diria, como em inglês é mais fácil, glass half full, glass half empty, que é Copo meio tu, cheio e copo meio vazio. sim, eu gosto sempre de falar com o meu inglês, mas é algo que, por exemplo, eu fico sempre muito tranquilo, mesmo quando estou a perder numa ação ou algo do género, não me abate. O que eu penso, honestamente, é pá, quem me dera ainda ter mais dinheiro, porque personalmente, se eu ainda me sinto bem com a ação, quem me dera ainda ter mais dinheiro, porque agora a ação ainda está a um melhor preço. Pronto, não me abate minimamente. É algo que eu vejo muito, eu Como penso uma muito oportunidade. como uma oportunidade, eu penso muito de uma forma mais analítica, mais. Não vejo. Não vejo necessariamente como uma derrota E a longo prazo. de longo prazo, sim. E quando pensas em investir com algum objetivo, com algum, ou é algo que queiras fazer para sempre? Eu acho que é algo que eu quero fazer para sempre. Porque honestamente, mais que o dinheiro, eu gosto muito de ver, de ser provado correto ou errado, por um lado. E acho isso também muito interessante. Eu gosto de estar mesmo dentro do mercado, acho mesmo uma experiência muito, muito interessante. E de acordo com objetivos financeiros, honestamente, eu quero chegar a um dia em que, digamos, tenho 45 anos e eu, espera aí, tenho aqui uma bela quantia. E mesmo assim eu não sei se tiraria. Talvez tiraria algo para sei lá, comprar uma casa ou algo assim, mas acho que é um percurso que eu quero continuar sempre a tomar e sempre a continuar, porque pronto, às vezes é um bocadinho estressante, mas dá-me mesmo, mais que o dinheiro, dá-me alegria de estar no mercado e é algo que eu estou sempre naturalmente interessado. Vou voltar ao facto de estarmos no mês da criança e para terminar, uma vez que és tu que investes com o dinheiro dos teus irmãos, tu lembras-te como é que, dos teus irmãos mais novos, lembras-te como é que tu os conseguiste convencer a investir? Ui. Ah, não sei, eu digo muitas patetices, mas não sei, honestamente eles não têm as melhores money skills, capacidade de gestão, eles assim que recebem a mesada deles, passado 3 dias a mesada já não está lá, porque gastam em coisas que pronto, eu nunca achei a necessidade de gastar, mas eles gastam, por isso o que eu sugeri para eles é eu dou-vos uma parte da mesada, que pronto, é a maior parte, e depois esta parte, pequena parte, é para aí 40%, vai para a conta de investimentos e eles não tocam naquilo. Pronto, e depois eles gastam tudo em 3 dias, a parte que eu lhes dou, mas sem eles se aperceberem, eles estão a tornar-se muito melhores money managers porque têm menos dinheiro para gastar e estão a investir o dinheiro também. E agora já vão sentindo algum entusiasmo
Sim, sim, sim. com a carteira e com as Agora ações. estão-me sempre a perguntar como é que as ações estão e eu dou sempre os updates mensais e, e coisas assim. Mas tu lembras porque é que eu, em particular? Lembro-me que lhes tinhas dito que exatamente dessa forma, que eles estavam a gastar demais e que era bom eles começarem a investir e teres mostrado que se eles começassem a investir nem que fosse um bocadinho, depois quando fossem adultos podiam ali ter um bolo e já ter algum dinheiro para começarem depois a ter uma base melhor para a vida deles. E eles também, acho que eles também quiseram muito inserir-se nesta coisa dos investimentos, porque Uhum. ouviam-te a ti, ouviam-te a tua irmã, ouviam-nos a nós a falar de investimentos e eles também acabaram por querer participar também nisso e acabou por ser uma coisa boa. Acho que é importante. Sim, foi. Pronto, acho muito giro eles estarem a começar ainda mais novos que eu, ou com a minha irmã mais velha, que é a Leonor. Acho muito giro para eles e eu penso sempre que acho que foi mesmo uma grande ideia, porque se eles não tivessem estado a investir agora, teriam zero. Sim, Eles teriam zero porque eles gastariam tudo, porque pronto, há sempre alguma coisa nova, há sempre algum. Eles já passaram a idade dos brinquedos, mas há sempre alguma coisa nova. E agora, com esta medida que a gente tomou e com também o esforço deles, eles já têm um bolo, até diria, substancial para a idade deles. É um começo mesmo sim. Tu tremendo. achas que isso se aplica a toda a gente? Que há pessoas que podiam investir mais, mas não o fazem pura e simplesmente porque não conseguem retirar esse bolo à cabeça? Nós também sabemos que o vosso caso é diferente. Vocês não têm despesas, pagam casa, não Claro, pagam claro. renda, não pagam essas despesas de vida, não é? Que em Portugal, com os ordenados às vezes um pouco abaixo, tornam-se complicados. Claro, estamos aqui a falar num contexto específico, porque eu ou os meus irmãos, nós temos a felicidade de não ter que tratar dessas coisas ainda, o que faz muito mais fácil. Se eu tivesse que investir em ações ou comer hoje à noite, eu comeria hoje à noite. Não, temos que estar dentro da realidade, mas acho que quem é capaz e quem consegue, acho que um bocadinho de esforço e um bocadinho de sacrifício, acho que realmente vale a pena para entrar no mercado. E primeiro, obriga uma pessoa a ter muito melhores uh, Capacidades de gestão. capacidades de gestão e, e a longo prazo realmente acho que compensa bastante e eu recomendo a quem consegue, claro, a quem consegue, não é? E isto não, obviamente não está ao alcance de toda a gente ainda, mas acho que se toda a gente se consciencializar Exato. sobre o facto do mercado de ações e o potencial que este tem para, para o futuro das nossas vidas e ter mais segurança financeira a longo prazo, acho que é um grande começo, mesmo para quem está a começar pequeno, mesmo para quem tenta comprar ações com 50 euros e gasta metade logo em comissões. Acho que a ideia está lá, a ideia A base. é forte e acho que essas pessoas que já têm isso interno, acho que já estão muito passos à Muito frente. passo à frente é um passo para o resto da vida, sem dúvida. Olha, Lucas, obrigada por teres vindo e por teres dado aqui o teu contributo a este podcast. E até uma próxima oportunidade. Tá, Convido obrigado. quando chegares a 1 milhão. Combinado, combinado. Obrigada.